Agora sim, temos o prazer de receber ele, que é gerente operacional aqui da Sabesp Guarulhos, Valdemir. Falei certo seu nome, Valdemir, ou errei de novo? Acertou. Opa, seja bem-vindo. Boa noite, Roberto Samuel, boa noite a todos os telespectadores. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Estamos aqui representando a Sabesp, né? E à disposição para tirar todas as dúvidas. Sua câmera é essa, vamos, se você tem dúvida com relação à Sabesp, questão de vazamento, questão de falta de água, fale conosco aqui, já manda sua mensagem. Valdemir, melhorou o serviço de entrega de água potável na cidade de Guarulhos? Melhorou e continua melhorando, né? Estamos fazendo obras ali na divisa de São Paulo com Guarulhos e Itaquá, com a finalidade de trazer mais água para Guarulhos, principalmente naquela região que cresce muito, a região ali do Bom Sucesso, do Adacília. Então é uma água azul, é uma região que carece ainda de melhorias, né, disponibilidade. E a gente percebe que há novos loteamentos, há novos empreendimentos. Com isso, a gente está trazendo algo em torno de 100 litros por segundo, que é equivalente à estação de tratamento de água aqui do Tanque Grande. Então, é mais uma obra que a gente está fazendo para melhorar o abastecimento de Guarulhos. E, de forma geral, a gente, nesses últimos 3 anos, aí, conseguiu equacionar o abastecimento de água. Vem água do sistema Cantareira, do sistema Alto Tietê, e aproveitamos bem aqui o sistema Cabuçu e o Tanque Grande, e aí o sistema consegue ser abastecido aí todos os dias. Um fato que sempre era citado é que teria aumentado muito a pressão da água, porque estava vindo mais água, e os nossos... a rede de distribuição era muito velha, estava estourando muito. Esse problema já foi equacionado, Valdemir? É uma situação que ela vai se resolvendo aos poucos, né? Aos poucos, médio prazo. O que a gente tem feito? A gente já implantou mais de 100 quilômetros de redes novas no sistema de Guarulhos, 100 mil metros. E aonde vaza mais? Aonde que a gente sempre vaza mais? Nos ramais. Então o que a gente tem? A gente tem um programa de troca de ramais, que é trocar do cavalete do nosso cliente até a rede, sem emendas, para que esses vazamentos diminuam, porque às vezes faz o reparo, como o reparo em roupa velha não funciona muito. Então a gente troca o material todo, colocamos um material plástico de PAD azul, fazemos eletrofusão, que é uma forma melhorada, vamos dizer assim, moderna de soldar as peças plásticas, e aí dessa forma a gente diminui as chances de ter vazamento. Com isso, ano após ano, a gente tem observado aí uma diminuição nos vazamentos. Diminuindo vazamentos, menos perda d'água, a gente consegue preservar os mananciais, consegue fazer menos interferências ali nas vias, diminuindo o trânsito. Então, passo a passo aí a gente vai melhorando a infraestrutura de Guarulhos, reduzindo pressão também. A gente tem colocado equipamentos onde, nas partes mais baixas da cidade, a pressão tinha aumentado muito, então a gente coloca equipamentos e nessa região mais baixa a gente reduz a pressão sem causar falta d'água. Menos pressão, menos vazamento, abastecimento regular para todo mundo. Isso é a lógica que a gente tem implantado. Ô Paloma, prepara agora que eu vou fazer uma pergunta importante. Eu gostaria que você fizesse um recorte, tá ok? Nosso amigo Edson, ele faz a seguinte pergunta: é verdade que em Guarulhos está sendo distribuída água contaminada, Valdemir? Não é verdade, não é verdade. A Sabesp, ela participa de um modelo de controle da qualidade da água. Então a Sabesp, ela segue todas as normas estabelecidas pelo Ministério da Saúde.
E não é que a Sabesp segue e ninguém fiscaliza. Além da Sabesp, o que a gente faz? Para garantir o controle da qualidade dessa água, nós, todos os meses, fazemos mais de 300 a 400 amostragens para que garanta que essa água está chegando na casa de cada um dos nossos clientes com a potabilidade exigida pelo Ministério da Saúde, por portarias estabelecidas lá pelo Ministério da Saúde. E os municípios, tanto o município quanto o Estado, têm a vigilância sanitária. A vigilância sanitária também faz amostragens aleatórias que verificam... Em pontos diferentes? Em pontos diferentes. E aí elas verificam se o que a gente está dizendo realmente está chegando à casa do cliente. Então, assim, a vigilância também faz, e aí, por isso que eu posso afirmar a todos que tanto a vigilância sanitária do município, quanto as amostragens que temos feito pela Sabesp, elas têm mantido aí a potabilidade dentro da portaria que estabelece o Ministério da Saúde. Então não há nenhum risco à saúde. Eu tomo água da torneira, que nem o pessoal fala, né? Direto da torneira, não há risco nenhum, graças ao empenho aí de todo um processo de tratamento de água e também de controle de qualidade desse líquido tão precioso para a gente. Acabou aparecendo por aí algumas matérias, eu não sei... Apareceu uma matéria, uma organização fez alguns levantamentos a partir dessas informações que são divulgadas pela Sabesp, pela Vigilância Sanitária, só que os cruzamentos, houve algum equívoco. A gente tem trabalhos aí que demonstram a potabilidade exigida, e essa potabilidade exigida não leva a risco à saúde das pessoas que utilizam essa água. Meu amigo Ivanildo Jabá está nos acompanhando. Ele diz o seguinte: eu moro no São João, Jardim São João, e não tenho nada a reclamar em relação ao abastecimento de água. A pergunta anterior foi feita pelo Edson Rosa de Freitas, né, que está nos acompanhando aqui. Ele ainda fala, no Jovaia ainda há falta de água à noite. Por que isso acontece e quanto tempo fica faltando? Assim, me explica um pouquinho. Aqui próximo do Bom Clima, o Jovaia. Sim, o Jovaia é uma região aqui da central, né, da cidade. O que a gente tem feito? Isso aqui não é só Guarulhos, é a região metropolitana. A gente tem uma escassez hídrica, né, só para fazer um paralelo, a disponibilidade hídrica para a população da região metropolitana de São Paulo é menor do que a disponibilidade hídrica para a região Nordeste. E a gente sabe o quanto o povo nordestino sofre com a questão do abastecimento de água. O que acontece? Se a gente não preservar os mananciais, aí é a pergunta que o Roberto Samuel tinha feito, da questão da pressão. O que a gente faz no período noturno? O período noturno para abastecimento é similar a coletivo, a metrô, a trânsito, diminui sensivelmente o consumo. Então, nesses horários, a gente reduz a pressão. Por que reduzimos a pressão? Se não há consumo, qual que é a tendência? É como uma mangueira que você tem no jardim da sua casa. Se você abre mais a torneira, você aumenta a pressão, aqueles furinhos que tem na mangueira vaza mais água. Se você reduz essas voltas, essa mangueira diminui a vazão daqueles vazamentos, e aí a gente diminui vazamentos, diminui perdas d'água. Então, no período noturno, há uma redução de pressão, e especialmente só na madrugada. Quando acontece aí a pergunta dele, se acontece durante o dia, normalmente é em função de manutenção. Por quê? Vamos pegar o caso do Jovaia. O Jovaia, ele é região central, é uma infraestrutura que já foi colocada há muitos anos na cidade, e é uma infraestrutura precária, vamos dizer assim, ela está envelhecida. E a gente, inclusive, está fazendo algumas obras na região do Jovaia para colocar redes novas ali e diminuir a perda de água daquela região. Então, quando tem vazamento,
Se for um vazamento grande, a gente tem que fechar a rede. Fechando a rede, aí não, em algumas casas pode não haver pressão suficiente para abastecer a casa. E aí, assim, faz o reparo, abre novamente, aí volta o sistema operando naturalmente. Só à noite mesmo que a gente faz programado aí a redução de pressão na cidade como um todo. Falando ainda sobre vazamento, fala-se em 30, 40, perto de 50% de perdas de água potável. Quando é que nós vamos solucionar, ou pelo menos diminuir drasticamente essa perda de água? Acontece, a perda d'água, ela acontece tanto no aspecto de vazamento e mais ainda, infelizmente, na questão de fraudes e ocupações irregulares. Então, assim, a cidade, ela, não só Guarulhos, mas vamos pegar o exemplo de Guarulhos, ela vai crescendo muitas vezes de forma irregular. Às vezes as pessoas ocupam terrenos baldios ou no pé da Serra da Cantareira ou em áreas que teoricamente não eram para ser construídas, e elas acabam puxando um ramal precário, vamos dizer assim, puxa uma rede para abastecer enquanto ela regulariza essa área. E aí, infelizmente, essa água não é contabilizada, então ela não é medida e nem paga. Então, na contabilidade de perdas entram todas as questões, além das pessoas que, mesmo tendo uma condição de vida normal, acabam gerando irregularidades na medição. Houve um tempo que havia até empresas que furtavam, não sei como é que está hoje. Infelizmente, a gente tem pego empresas que fraudam o consumo, fraudam a medição de água. Graças a Deus é uma minoria, mas tem bastante. Tem uma certa frequência e a gente tem trabalhos efetivos para combater esse tipo de fraude. Houve um tempo, eu só queria que o senhor me relembrasse essa questão, não sei se o senhor tem essa resposta, de que as empresas não podem ficar pegando água do lençol freático. E o aeroporto, ele pegava muita água, aquífero Guarani, que se não me engano que chama-se aquífero Guarani. Isso ainda pega, eles ainda pegam, ou pelo menos eles pagam pelo que a água que eles estão pegando, já que a água é aqui da cidade? Então, há uma regulação para a questão dos poços, As empresas, no passado, aqui em Guarulhos, como tinha escassez de água muito grande, muitas empresas acabaram optando por perfurar poços. E aí tem um processo, junto ao DAI, para que esse poço seja autorizado a ser furado e que ele tenha uma manutenção adequada ali para não ter problemas em relação ao solo, por exemplo. O que a gente tem oferecido para as empresas que fizeram isso no passado? Como, graças ao empenho aí da Sabesp, da cidade de Guarulhos, a gente tem conseguido reduzir perdas, tem conseguido trazer mais água, e a gente hoje tem condições de abastecer essas empresas. Então a gente tem procurado o aeroporto, no caso do aeroporto, vou abrir aqui uma situação específica. O aeroporto é um exemplo que a gente tem procurado essas empresas para oferecer água diretamente das redes da Sabesp. A maioria tem aceitado, porque a oferta, o custo-benefício é maior, entra na questão da qualidade da água, a Sabesp garante aí a qualidade da água, a regularidade, e com isso a gente tem trazido muitas empresas para consumir água diretamente das redes da Sabesp. Há algumas que ainda preferem ficar com os poços, e aí ela tem que fazer a manutenção, o controle da qualidade dessa água, para que possa servir aos seus clientes ou ao seu processo de fabricação. O que a gente tem oferecido é água e esgoto. A gente vende a água, coleta o esgoto e trata. Quem não quiser a água tem que pagar pela coleta de esgoto, porque a pessoa usa a água do poço, por exemplo, e usa as nossas redes de esgoto. Então,
há uma cobrança à parte na questão de esgoto. Bom, ele já está colocando na sequência. Vamos falar um pouquinho sobre o esgoto, né? Eu me lembro aí que o nosso saudoso Sebastião Almeida, ele falava que a gente estava tratando quase 50% do nosso esgoto. Na verdade, na época, nós tínhamos capacidade para tratamento, mas não era tratado nem 2%. Como é que está o tratamento efetivo hoje de Guarulhos e qual é o projeto aí para os próximos anos? Então, como o Roberto comentou, haviam 13 estações de tratamento de esgoto em Guarulhos e com a vinda da Sabesp também a gente tem agora o acesso à estação Parque Novo Mundo e à estação São Miguel, que fica nos limites entre Guarulhos e São Paulo. O que a gente está fazendo agora? Porque assim, a estação é uma parte do processo. O esgoto precisa chegar até a estação. Essas obras é as que demandam mais aí recursos e envolvimento da população. Por quê? Porque a população, quando vê a gente fazendo as obras nas ruas, nas comunidades, ela impacta, né, no dia a dia. Mas não há outra forma. Para a gente retirar o esgoto das ruas, para que a gente retire o esgoto dos córregos, a gente vai precisar, e está fazendo, coletores. Coletores são redes maiores para pegar esse esgoto e transferir para a estação de tratamento de esgoto. Por exemplo, a gente já fez em torno de 200 mil metros, 200 quilômetros de redes coletoras de esgoto, só que para todo mundo ter uma ideia, não adianta a gente fazer um trecho se esse esgoto ainda não chegou lá na estação. Então, assim, ela só chega que nem estrada, só termina quando você interligar nas outras duas estradas. O esgoto também, a gente está saindo de um bairro e para chegar nas estações ficam Várzea do Palácio, São João, Bom Sucesso, Parque Novo Mundo, ela precisa percorrer todos esses caminhos para chegar até lá. Qual que é a dificuldade? Às vezes você está com 90% da obra concluída e falta um trecho lá, eu não posso dizer para vocês que o esgoto já está tratado. Houve um investimento, só que o esgoto só vai ser tratado quando efetivamente ele estiver chegando na estação e eu devolver, e a Sabesp devolver para os rios e córregos a remoção, o esgoto removido, as impurezas, e aí com padrão de 90% removido já podemos dizer que está tratado. Então, hoje a resposta objetiva é 20%. O que a gente espera? A gente espera chegar no ano que vem com 40%, 40% a 50%, até 2026 em torno de 60% a 70%, e concluir, porque daí vai ficando as partes mais complicadas ainda. A gente espera concluir em 2033 a universalização do tratamento de esgoto na cidade de Guarulhos. E aí a gente pode, vocês vão percebendo que com os 40%, 50% já vai melhorar bastante, mas como a cidade é uma cidade que cresce muito rápido, a gente tem que permanecer investindo e ampliando aí a nossa capacidade de tratamento para que o Baquirivu, o Cabuçu, a gente perceba aí esses córregos mais limpos, e aí podemos até comemorar a questão do Tietê também. Se Guarulhos não jogar o esgoto para o Tietê, a gente passando ali entre o aeroporto até a Penha, a gente já pode passar ali sem aquele cheiro. Então a ideia é que nos próximos 4 anos aí a gente salte o patamar aí até 70%. Se Deus quiser. Agradecer ao Valdemir da Sabesp e esperar que ele venha aqui mais vezes. Obrigado, Valdemir. Estamos à disposição, a Sabesp conta aí com o apoio de vocês. Muitas obras pela cidade, mas é para melhorar a cidade e nós guarulhenses esperamos isso há tanto tempo. Eu acho que está na hora aí de todo mundo se unir para melhorar essa cidade.